E aí, caras? Eu queria falar com vocês sobre as manifestações que têm pipocado no Brasil inteiro. Sabe, esse fenômeno tem sido muito divulgado pela imprensa, de modo geral, não só no país como no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil, a imprensa ela tem se posicionado de um determinado modo em relação às manifestações. Ela tem dividido os manifestantes em dois grupos específicos, os manifestantes bonzinhos e os vândalos, que a imprensa, de modo geral, faz questão de denominar como arruaceiros, como os manifestantes do mal. Sabe, para a gente discutir o mérito dessa questão, se os caras são realmente do mal ou não, é muito complicado. Porque se nós pensarmos bem, de fato, a imprensa está cumprindo um papel até com uma certa responsabilidade ao denominar esses caras, como é que eu posso dizer, manifestantes do mal como vândalos. Ela está cumprindo o seu papel, nós não podemos deixar de compreender isso. Por quê? Porque se a imprensa sair apoiando os caras, não, tem que quebrar mesmo, todo jornalista nos telejornais, nas suas colunas, nos seus editoriais, forem dizer, não, tem que quebrar tudo mesmo, tem que haver uma revolução no país, se eles forem apoiados 100% pela imprensa, a gente não sabe onde isso vai levar e provavelmente vai levar um prejuízo muito grande para o país e para a nação. Então, de fato, se nós pensarmos bem, a imprensa está cumprindo seu papel em classificar esses caras como vândalos, como os manifestantes do mal. Mas só que nós temos que tentar entender também esses caras, tentar compreender o que está acontecendo. A questão é o seguinte: esses caras, por quê? Que eles não são grupos isolados de 1, 2 ou 3. Esses manifestantes, esses denominados vândalos, eles têm surgido em todas as manifestações pelo país afora. Seja nas grandes capitais como nas pequenas cidades, onde há manifestações, existem esses dois grupos, e realmente há uma distinção entre os dois. Há os caras que vão para a rua para simplesmente protestar, eles não querem causar mal ao patrimônio público, ao patrimônio privado, eles querem só levantar seus cartazes e manifestar sua indignação em relação a tudo que vem acontecendo no país. E há outros caras, o outro grupo, são os caras que querem confrontar a polícia, são os caras que querem quebrar, mas a gente tem que tentar entender esses caras, porque esse fenômeno ele é disseminado, ele não é um fenômeno localizado só em determinadas manifestações em determinados lugares. Não, onde há manifestação, há esses dois grupos distintos unidos para se manifestar, cada um do seu modo. Só que quando a mídia rotula esses caras simplesmente de vândalos e não procura achar uma explicação nisso, ela não está cumprindo totalmente o seu papel. E eu vim aqui hoje para a gente fazer um exercício de reflexão, uma reflexão para tentarmos entender isso. Cara, esses caras, eles estão vandalizando. Por quê? Nós já sabemos que eles estão vandalizando, porque vândalo é isso, é o cara que vai e destrói, e quebra, e faz arruaça. Um comportamento assim, um indivíduo com um comportamento desse, ele pode ser classificado como vândalo. Até aí tudo bem, ponto final. Não, nós temos que entender por quê, o porquê desse comportamento. A questão é o seguinte, nós temos que pensar vários aspectos dessa questão. Um é tentarmos imaginar, espera aí, se houvesse só o grupo dos manifestantes bonzinhos, que tivessem saído às ruas e comportadamente, sem fazer arruaça, às vezes até sem tentar barrar o tráfego das cidades, os caras saíam só com o seu cartazinho ali, falando assim, não, nós não concordamos, nós queremos
que não haja corrupção, nós queremos que não haja sacanagem no país. Será que essas manifestações, sem o outro grupo dos manifestantes do mal, será que essas manifestações teriam surtido o efeito que surtiu na sociedade de modo geral e principalmente no governo? É uma questão de se pensar, não é mesmo? Cada um deve tirar a sua conclusão. Será? Aí é uma coisa para nós refletirmos. Esse talvez seja o primeiro ponto. Mas o segundo ponto é por que tanta gente saiu às ruas para quebra-quebra, para fazer arruaça, para pichar, para quebrar vidro, para tentar invadir prédios públicos. Por que tanta gente? Porque não foram, como eu já disse, não foram um ou dois, foram muitos grupos, e grupos distintos. Em vários lugares do país, esse comportamento se repetiu. Por quê? Então, talvez a grande pergunta aqui para nós tentarmos compreender esse fenômeno das manifestações no Brasil hoje, seja começar por entender isso. Por quê? Houve tanta gente que saiu à rua para quebrar, para vandalizar. Se nós analisarmos o perfil desses caras, nós vamos ver que eles não eram arruaceiros antes, eles não tinham esse comportamento antes, eles estavam desapercebidos na sociedade, não existia esse tipo de comportamento com frequência na sociedade. E de repente isso pipocou no Brasil inteiro de uma hora para outra. Bem, aí nós temos que tentar entender esse fenômeno das manifestações. Sabe, quando os estudantes aqui em São Paulo começaram a se organizar e foram às ruas protestar contra o aumento de 20 centavos na passagem de ônibus, eles despertaram um clamor. Não só um clamor, mas aquilo que muita gente, talvez a grande maioria da população do Brasil, estava sentindo dentro de si e não estava se manifestando, porque as pessoas, por exemplo, às vezes sentem muitas coisas, mas guardam para si mesmas porque elas se sentem isoladas, sozinhas. Elas falam, não vou sair à rua sozinho para protestar, para quebrar. As pessoas têm medo disso. Apesar de nós vivermos numa democracia, mas tem muita gente que acha que se fizer isso, vai estar ferindo alguma lei, coisa assim, de sair, manifestar sua vontade. Mas de repente, quando aqueles jovens começaram a protestar e muitos outros se juntaram a eles, isso daí foi um sincronismo, uma empatia que existiu entre a população, que aquele ato de protesto estava traduzindo o sentimento de praticamente 100% da sociedade brasileira. Só que tem alguns que já estavam de saco tão cheio dos desmandos, da corrupção, da incompetência dos nossos administradores públicos. Sim, porque, sabe, os caras sabem, nós pagamos uma grana tremenda de impostos nesse país aqui para ter uma boa estrutura e não temos. Sabe, tudo que é estrutura pública nesse país não pode ser considerada de primeira. Talvez algum exemplo raro, mas a maioria nós sabemos, sabe, seja a escola, seja os hospitais, seja o transporte público, tudo que deveria ser administrado e deveria ser serviços de qualidade, já que nós pagamos caro, porque uma vez que você paga caro por um serviço, você espera que seja um serviço de qualidade, né? Porque senão você deveria pagar barato, né? Se é uma porcaria, você deveria pagar quase nada. Mas, no entanto, nós pagamos muito, e as pessoas sabem disso. Elas sabem que elas dão uma grana tremenda para administrar o país, e os representantes da nação não devolvem um serviço de qualidade igual ao que é pago. Então esse sentimento é que fez que muitos saíssem às ruas para dar um basta, para quebrar. Isso está certo? Não. Talvez não seja esse o caminho, mas nós temos que analisar a coisa de modo global. Será que se todos tivessem se comportado, será que nós teríamos conseguido chacoalhar como conseguimos a estrutura do governo? Será que nós teríamos conseguido? Porque o que está em jogo hoje não é só 20 centavos de desconto na passagem.
O que está em jogo hoje é nós conseguirmos dar um passo imenso no desenvolvimento da democracia no Brasil. É nós conseguirmos recuperar o poder de decidirmos no país, conseguimos recuperar a capacidade de podermos manifestar a nossa vontade e sermos ouvidos pelos nossos representantes, por aqueles caras que nós colocamos no poder. Porque antes, e isso já vem de muito tempo aqui no Brasil, os caras, eles entravam no poder e não tinham nenhuma ligação. Nós não temos, hoje nós não temos nenhuma ligação com os nossos representantes públicos. Nós colocamos os caras lá. Nós sabemos mais ou menos quem são os caras que estão lá no poder. Mas que ligação efetiva nós temos com esses caras? Nenhuma. E já que nós não temos ligação com eles, e muito menos eles conosco, então os caras estavam cada vez mais fazendo o que queriam com o país, como se o país fosse deles, e a população de repente percebeu isso. E talvez esse fenômeno das redes sociais, da internet, tenha feito com que as pessoas se comunicassem. Talvez não foi exatamente isso que aconteceu, né? As pessoas começaram a se comunicar e sentir que não eram só elas que estavam insatisfeitas com a política no Brasil, mas as outras pessoas também. E essa união fez esse grande número de manifestações, essa compreensão de que você não está sozinho, o que você pensa é igual ao que as outras pessoas pensam. Então as pessoas começaram a se unir e combinar manifestações e saíram às ruas. E muitos saíram para estourar, para quebrar, para extravasar talvez essa sua insatisfação. Então, quando nós paramos para pensar, quando alguém chega nesse ponto de estar de saco cheio dessa maneira, é justamente por isso, né? Porque você não está conseguindo ser ouvido, você está pagando, não está recebendo, você está sendo sacaneado. Então, para nós podermos entender o que acontece hoje no Brasil, nós temos que olhar a coisa desse aspecto. É uma insatisfação crônica em relação à classe política. Outro aspecto das manifestações, isso não foi uma coisa combinada entre um e outro, foi um sentimento unânime, é que os manifestantes não queriam os partidos políticos envolvidos. Por quê? Porque essas manifestações, essa insatisfação justamente contra esses caras, contra os partidos organizados no Brasil. Eles não têm ligação com a população, e a população sabe disso. Eles tiveram a chance de promover o desenvolvimento da sociedade, da democracia no Brasil, e não estão fazendo, muito pelo contrário, estão mamando na teta e não estão nem aí com o povo. Só que o povo, de repente, percebeu isso, e quando as pessoas perceberam que não era só, não sou só eu que estou pensando isso, todo mundo está pensando isso, então, vamos se organizar, vamos para a rua, e todo mundo foi para a rua, ao mesmo tempo, surgiu esse fenômeno no Brasil. Então, se esse fenômeno é fruto dessa insatisfação, e se nós chegamos à conclusão que essa insatisfação se deve à distância que existe entre os representantes do povo e o povo, se tudo isso nós conseguimos, quando olhamos para isso, quando analisamos essa questão, nós podemos fazer essa leitura. Espera aí, eu não tenho representante no poder, os caras que estão no poder não são os meus representantes, eles não me representam, eles não estão nem aí para os meus interesses. Se todo mundo está pensando assim, se não é um ou dois que está pensando assim, mas se é a grande maioria que está pensando assim, então está na hora de nós refletirmos. Espera aí, se todas essas manifestações espontâneas, e que tem surgido várias teorias absurdas de conspiração, que são alguns partidos que têm infiltrado nos movimentos, baderneiros, para poder minar, para poder, de algum modo prejudicar as manifestações. Isso são, no meu entender, o cara está viajando quando o cara pensa nisso.
Porque se você olhar, sabe, não é por aí. Os caras que estão fazendo isso, a única leitura real e lógica que se pode fazer é que os caras, por exemplo, muitos que fazem isso estão de saco cheio. Os caras não aguentam mais. Então, de repente, os caras, eles se viram na rua, eles se viram acompanhados de um monte de outras pessoas que estavam pensando como eles, e eles resolveram ir partir para o enfrentamento, partir para o vandalismo. Justamente por isso, esse sentimento de estar sendo sacaneado, esse sentimento de estar sendo manobrado, esse sentimento de estar sendo roubado pela classe política do país. Então, quando nós chegamos a essa conclusão, nós temos que pensar o que então? Nós temos que falar, bom, se há essa distância, por que está havendo essa distância tão grande entre o povo e a classe política? Entre o povo e os partidos? Essa talvez seja a grande pergunta que nós devemos fazer diante desse fenômeno das manifestações no Brasil. Por quê? Por causa da distância que existe entre os partidos e o povo, entre os representantes que estão no poder. Porque representando, o que esses caras têm representado o povo? A maioria representam só eles próprios. E o povo, sabendo disso e de repente se unindo nesse sentimento comum, surge o que surge. As manifestações do país inteiro. Então, ao chegar a essa conclusão, talvez nós devemos pensar que o próximo passo agora talvez seja sanar isso, arranjar um meio de que haja uma aproximação entre o povo e os seus representantes, porque é unânime, todo especialista, todo estudioso da política e da organização social do mundo sabe que nenhum país pode viver sem uma organização partidária, sem várias organizações partidárias. Não é possível. A organização da sociedade, ela pede isso, que haja realmente ela justifica a existência dos partidos, dos políticos. Mas se nós precisamos dos partidos e nós precisamos dos políticos, e nós estamos de saco cheio desses caras todos, então a conclusão básica é qual? É que realmente nós temos que arranjar um meio de existir essa aproximação. E o meio para isso é a mudança do sistema eleitoral. Porque é o sistema eleitoral atual que provocou por décadas, sei lá, talvez até em décadas e mais décadas, essa distância. A democracia, ela foi implantada no país, mas só isso não bastou, porque esse sistema que foi escolhido para nós elegermos nossos representantes, ele nos afastam dele. Então, e eles se afastam de nós, eles ficam totalmente, os nossos representantes, uma vez eleitos, são totalmente dependentes do povo. E isso só geraria o que aconteceu. As manifestações e poderia gerar até coisas muito piores. Porque uma vez que o povo vai aguentando a sacanagem de representantes que não lhe representam por muito tempo, uma hora a coisa estoura. E ela pode estourar com consequências muito piores do que as que nós estamos vendo aí. Então, talvez o momento seja de nós fazermos essa reflexão e tentarmos corrigir isso. Tentarmos analisar, espera aí, se esse sistema que está aí, de eleger esses representantes, que faz com que o cara, uma vez que se eleja, não precise mais do povo para nada, ele tem 4 anos de mandato para ele fazer o que bem quiser, e depois ele vai se preocupar novamente em ir lá buscar os votos. Se esse sistema que provocou isso, porque se você fizer uma leitura mais ampla, você vai acabar chegando a essa conclusão, que é justamente esse sistema eleitoral que vigora hoje no país, que acabou por gerar essa separação entre representante e representado,
que ocasionam tudo isso. Porque se você vive numa sociedade onde o representante do povo ele está ligado diretamente com o seu eleitorado e obedecendo e seguindo a vontade desse eleitorado, não há motivos para manifestações de insatisfação política. Porque a essência da democracia e o que torna a democracia esse sistema maravilhoso que é justamente essa união. Você elege pessoas que uma vez no poder, ainda mantêm um contato direto com você, com a sua vontade, com a sua necessidade. Então, a conclusão que eu chego é que nós precisamos mudar o sistema. Nós precisamos deixar o sistema proporcional que gera tudo isso e modificarmos para o sistema de voto distrital, que é o sistema que vai unir representante e representado, de modo que o representante, uma vez no poder, ele vai ter uma ligação, não porque o cara seja bonzinho. Nós precisamos parar com isso no Brasil, né, de querermos eleger pessoas boazinhas para sermos nossos representantes. A chave não está aí você eleger um cara legal, a chave está você eleger um cara competente, um cara que cuide dos seus interesses com eficiência e competência e que ele esteja atrelado a um sistema que obrigue ele a fazer isso para se manter no poder. Se nós conseguirmos isso, então nós não precisamos se preocupar se o cara é bonzinho, se o cara é um canalha, um picareta, não. Se o cara está ali e ele está num sistema que ele é obrigado a seguir a vontade do seu eleitorado, daquelas pessoas que o elegeram, aquelas pessoas a qual ele representa, então isso é um sistema evoluído de democracia, porque não existe ninguém bonzinho. Se nós formos, como hoje existe no Brasil, você coloca as pessoas no poder, mas com aquela ilusão quase infantil, espera aí, eu vou escolher um cara que seja bonzinho para ir para o poder, um cara que seja um cara legal. Não existe isso. Nós devemos perder essa visão infantil da democracia. A democracia ela não reza isso, ela não fala sobre isso. A democracia é você eleger um cara que seja eficiente, escolher o melhor representante, aquela pessoa que você acha que seja mais capaz para te representar e que ele esteja atrelado num sistema que o obrigue a fazer isso, senão ele cai do poder. Aí nós teremos evolução da democracia e aí talvez realmente nós teremos uma evolução da democracia. Agora, nesse momento, o que esse momento pede? As manifestações no país inteiro já chacoalharam os representantes políticos do país. Desde Brasília até os estados, até os municípios, todos estão... A classe política no país não imaginava que isso fosse acontecer. Foram pegos de surpresa. E o povo, ao ver isso, que está conseguindo vencer as primeiras batalhas, tem ido para as ruas se manifestar. Mas nós temos agora de ter uma direção. A presidente Dilma sugeriu uma reforma política. Este é o caminho. E este é um momento chave para o Brasil. Nós temos que utilizar essa reforma política da melhor forma possível. E a melhor forma de utilizarmos essa reforma é trocarmos esse sistema eleitoral que existe no Brasil, que provocou essa insatisfação no país. Se você não sabe exatamente o que vem a ser esse sistema atual do voto proporcional, e esse sistema que eu estou sugerindo aqui agora, que é o sistema de voto distrital, mas voto distrital único, nada desse negócio de voto distrital misto, que voto distrital misto é chover no molhado, é trocar 6 por meia dúzia. Eu estou falando aqui de voto distrital único, simples, voto distrital. Se você não sabe do que eu estou falando,
procure pesquisar na internet sobre esses dois sistemas. E você vai entender que, pensando um pouquinho, você vai ver que a causa de todas essas manifestações no país foi a insatisfação do povo. E a insatisfação do povo se deu justamente por essa distância entre representante e representado, quase intransponível, na verdade intransponível no Brasil. Nós precisamos aproximar essas duas partes, para que a democracia seja real. E para isso nós precisamos implantar no Brasil, aproveitarmos isso e pressionarmos Brasília, os políticos de Brasília, a aprovarem o voto distrital único. O voto distrital único vai modificar a política no país. Vai aproximar representante do representado e vice-versa, que é assim como deve ser. A democracia ela só é real quando essa aproximação ela é justa e perfeita, ela é máxima. O cara no poder, ele não pode estar lá num sistema onde ele não tenha que olhar para baixo e dar satisfação para o seu eleitorado. Não. É preciso haver uma igualdade, ele precisa saber que ele está lá e ele só vai se manter no poder se ele obedecer o clamor do seu eleitorado, se ele trabalhar eficientemente para representar o seu eleitorado. É isso aí.